Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Aqui no Café com Política a gente continua ouvindo os pré-candidatos à presidência da República. Já ouvimos recentemente Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB e hoje é a vez de ouvir o deputado federal André Janones, que é pré-candidato à presidência pelo Avante. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo de volta aqui aos estúdios depois de um longo período em função da pandemia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriano, um prazer imenso estar perto da FM. Finalmente a gente voltando um pouco à normalidade, né? O pior momento imenso estar aqui. Prazer é nosso de recebê-lo. Obrigada, viu, deputado, pela presença. Deputado, para começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das prioridades do que seria um plano de governo, do que seriam as suas propostas prioritárias. O senhor tem dito constantemente que a fome talvez seja a protagonista na lista de problemas do cidadão brasileiro no dia de hoje. E eu queria perguntar para o senhor, qual a solução para isso? Porque a gente está vivendo também uma questão relacionada diretamente à inflação, que nós sabemos que empobrecimento também da população brasileira. Qual a proposta do senhor para acabar com a fome e também para ajudar a conter esse dragão que nos assombra de vez em quando, que é a inflação? Rodrigo, veja bem, na verdade a inflação ela não é a causa da fome no nosso país. Ela é uma consequência, ela é um efeito colateral do real problema do nosso país, que é o nível de desigualdade social, que é cada vez maior. Cada vez os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, e porque essa é a política que se adota atualmente no nosso país, e por opção, por mais incrível que pareça, é uma opção, é possível mudar isso. Eu tenho uma origem de vida que me autoriza, me dá credibilidade e legitimidade para falar sobre o problema de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus. Então, é uma realidade de vida muito parecida com a da grande maioria do nosso povo brasileiro e que eu conheço muito bem, que eu conheço na pele. Então, em primeiro lugar, para a gente mudar essa situação, eu acredito que um presidente da República que esteja à altura do cargo, ele precisa, em primeiro lugar, ter sensibilidade para compreender as necessidades e os problemas principais do nosso país. Senão, a gente vai ter um presidente da República, como infelizmente é o atual e é boa parte da classe política do nosso país, não só do presidente da República, que gasta o seu tempo, a sua energia em discussão de problemas, de questões absolutamente secundárias e deixa de lado aquilo que deveria ser o protagonista nas nossas discussões, que é a situação econômica do nosso país. Então, a nossa pré-candidatura à presidência, Adriana, ela tem como objetivo principal a superação do debate ideológico para que a gente possa enfrentar esses problemas de frente. Eu me recordo que na posse do atual presidente Jair Bolsonaro, quando ele assinava ali o livro de posse lá no Congresso Nacional, eu estava presente e ele disse uma frase que me marcou, e eu te confesso que, apesar de não tê-lo apoiado para chegar à presidência, me encheu de esperança quando ele disse: o Brasil nos próximos 4 anos finalmente está livre das amarras ideológicas. Não foi o que aconteceu, a gente apenas mudou o tipo de amarra. A gente estava preso às amarras ideológicas da esquerda e de repente a gente se viu refém, preso nas amarras ideológicas da direita, e a gente começou esperando a gente começar a discutir aquilo que são os problemas reais e comuns a todos, ao homossexual, ao heterossexual, ao espírita, ao católico, ao evangélico. Que problemas são esses? Fome, desemprego, auxílio emergencial, preço dos combustíveis, preço dos alimentos. E como mudar essa situação? De uma maneira relativamente simples, a gente fomentando a economia, fazendo a economia girar. E como que a gente faz isso? Colocando dinheiro na mão das pessoas mais pobres através de um programa de renda mínima permanente para estimular o consumo e assim você gerar um crescimento sustentável, aonde desde o mais pobre ao mais rico, todos saem ganhando, todos aumentam seus lucros, aumentam seu faturamento, o país cresce, mas cresce de uma maneira real. Essa é a nossa principal proposta, a nossa aposta para os próximos 4 anos é essa, de incentivar o consumo da população de baixa renda, colocar essas pessoas no mercado de consumo, colocar elas para fazer parte do mercado de trabalho e assim a gente fomentar
a economia como um todo e mudar a situação do nosso país. O senhor tocou em um dos problemas que a população mais tem se mobilizado, que é a questão dos combustíveis, principalmente depois do anúncio, né, do aumento, do reajuste pela Petrobras. Isso está afetando a vida de todo mundo, né, deputado? E a inflação também sobe, né, com o preço dos combustíveis. Como é que o senhor pretende equalizar essa situação? O senhor é a favor da privatização? Acabaria com a paridade de preços com o mercado internacional? Como que o senhor analisa o cenário? A gente precisa falar de uma maneira clara, usando termos e expressões que a população que está nos ouvindo possa compreender. Se você analisar os debates políticos que existem hoje no nosso país, eles são feitos de uma maneira que quem está em casa não entende do que a gente está falando. Então vamos lá. O que é a política de preço internacional que segue o preço do dólar no mercado internacional? O dólar sobe lá fora, o preço do barril de petróleo aqui no Brasil ele sobe também. Mesmo nós, mesmo a gente sendo autossuficiente em relação a 80% do petróleo que é consumido no nosso país. Ou seja, 80% do petróleo que os brasileiros consomem, ele é refinado aqui no nosso país. Mesmo assim, a gente insiste em seguir a cotação do dólar. Primeiro, por que a gente segue essa política? Para aumentar cada vez mais o lucro dos investidores. E como mudar essa situação? Lembrando que essa política de preços internacionais foi estipulada no governo Michel Temer no ano de 2016. Então a gente viveu até 2015 sem essa política. E eu já estou colocando isso. E adotar um modelo onde você se calcula o custo para o refino do combustível e coloca ali um percentual de lucro, porque é óbvio que o investidor tem que ter o lucro dele, aí você coloca ali um percentual fixo de lucro e não variável em relação ao dólar. É isso que a gente defende. Porém, sempre que a gente diz que essa é a solução e que nós vamos implementar essa mudança na política de preço, quem é contra já coloca logo a seguinte argumentação: se fizer isso, os grandes acionistas, os investidores, eles vão fugir do país porque eles não vão ter lucro e não vai ser mais rentável investir na Petrobras, logo a empresa vai quebrar. Isso é mentira, porque se fosse verdade, a gente não tinha vivido até o ano de 2016 sem essa política de preço internacional. Então, é possível sim, não vai quebrar a Petrobras, não vai ter fuga de investidores. Sabe por que não vai ter fuga de investidores? Porque mesmo reduzindo o patamar de juros, ainda vai ser muito rentável, ainda vai ser muito lucrativo. Porque hoje, com essa política de preço que é adotada, só quem perde é o povo brasileiro, principalmente as pessoas mais pobres, né, que tem que muitas das vezes tirar um recurso que ele utilizaria para comprar seus alimentos, para manter sua casa, para poder ter ali o seu veículo para se locomover. A gente está conversando com o pré-candidato à presidência da República pelo Avante, deputado federal André Janones. Deputado, o senhor falou que é mínima no Brasil e colocar dinheiro nas mãos da pessoa para fazer a economia girar, sobretudo dos mais pobres, como maneira até inclusive de reduzir um pouco dessa desigualdade que é gritante. De onde seriam os recursos? De quanto seria essa renda mínima nacional? E que tipo de gasto seria possível e necessário cortar para que as pessoas pudessem ter esse programa de renda mínima? A gente não precisaria cortar nenhum tipo de gastos que são realizados com a população. A gente precisa cortar os gastos que são feitos para garantir lucros bilionários a meia dúzia de pessoas, como acontece hoje no nosso país. A Receita, o grande segredo de onde tirar o recurso para colocar esse auxílio que eu defendo no valor de R$600 na mão das pessoas, ele viria primeiro de uma reforma tributária ampla, profunda, né, que estabelecesse, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, que a gente consegue, muita gente fala, isso não mudaria muita coisa, não faria diferença. Faria, porque a gente precisa chegar num montante muito alto para se pagar esse auxílio e não é com uma medida só que você vai conseguir esses valores. A gente está falando aí de algo em torno de 500 bilhões de reais anuais. Então, você não consegue tirar esse recurso de uma única fonte, é preciso uma junção de fontes. Então, através de uma reforma tributária ampla e profunda, nós conseguiremos, de ponto em ponto, conseguir o recurso para o pagamento desse auxílio. Eu defendo a implementação do IGF, que a Constituição Federal exige, né? Espera a sua implementação desde o ano de 1988, até hoje não foi regulamentado.
Defendo também uma taxação de lucros e dividendos, mas de uma maneira realmente efetiva, que provoque um aumento real na arrecadação dos tributos, e principalmente um dos pontos que para mim também é fundamental, a gente rever o valor do ITR hoje no nosso país. Quem está nos ouvindo sabe que todo ano tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, é um valor muito considerável, e no nosso país quem tem, por exemplo, de 6 a 10 alqueires de terra tem pagado em média R$200 de ITR por ano. Esse é o valor de um ITR para quem tem entre 6 e 10 alqueires de terra. Eu tenho certeza absoluta que esse dado ele é desconhecido pela grande maioria da população brasileira. R$200 por ano daria ali algo em média de 15 a 17 reais por mês. Esse é o valor do ITR, que, como eu disse, é o mesmo princípio, né? Tem o mesmo fato gerador do IPTU, só que é a 300 bilhões de reais. Só com a cobrança do ITR já seria suficiente para a gente pagar pelo menos metade do auxílio emergencial que a gente defende. Programa de renda mínima, né? Eu gosto de usar a expressão auxílio emergencial para as pessoas entenderem rapidamente a essência do programa que a gente defende. Então, essas são algumas medidas, e em contrapartida a isso, para que esse gasto seja sustentável, para que a gente possa dar o peixe, porque aqui a gente está falando em dar o peixe, mas ao mesmo tempo ensinar a pescar. Eu sempre tenho dito isso, sempre as pessoas perguntam, mas o correto é dar o peixe ou ensinar a pescar? Não tem ou, o correto é dar o peixe e ensinar a pescar. As duas medidas, elas não são excludentes, muito pelo contrário, elas são complementares. Você, enquanto dá o peixe, você ensina a pessoa a pescar. E ensinar a pescar, nesse exemplo que eu estou citando aqui, seria, né, é a nossa principal proposta, uma redução drástica na taxa de juros. Porque o que acontece hoje? Só quem tem acesso ao crédito é o milionário, o bilionário, é quem já tem muito dinheiro, tem acesso ao crédito no Brasil, quem não precisa desse crédito. Para as pessoas mais pobres, é cada vez mais difícil conseguir um financiamento, porque as taxas de juros estão nas alturas. E por que essas taxas estão nas alturas? Porque a taxa de juros, ela é uma só. Se você reduz aqui na ponta, você vai reduzir lá em cima. E o que alega o governo? Olha, se fizer isso, vai afastar os investidores, prestar dinheiro para o Brasil, né? Comprar título da dívida pública, na prática você está emprestando ao Estado. Vão sim, vão continuar investindo, ninguém vai fugir do país por um motivo muito simples. Mesmo a gente reduzindo drasticamente as taxas de juros no nosso país, ainda será um dos países mais vantajosos para se investir. Onde a taxa de juros, mesmo após essa redução, eu te garanto, nós ainda teremos uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, ainda assim, será possível. Ninguém está defendendo aqui uma utopia de uma igualdade total, 100%, não é isso. A gente está defendendo que se minimize essas desigualdades. Tudo bem que alguns ganhem bilhões, o que não dá é para essas pessoas ganharem bilhões no mesmo ambiente que tem gente passando fome, mendigando, indo para a porta de açougue à espera de uma doação ali de ossos para poder se alimentar e sobreviver. Deputado, o senhor é a favor do teto de gastos? Sou a favor do teto de gastos para pagar juro para banqueiro, para investir na saúde, na educação, na segurança pública. Eu sou absolutamente contrário, porque o teto de gastos, da maneira como ele foi imposto no nosso país, como ele é vigente hoje, ele limita os gastos, né, de investimento na educação, de investimento na saúde, de investimento em todas as esferas públicas. Ou seja, é você dizer o seguinte para a sociedade: olha, eu arrecado esse dinheiro, né? Isso aqui é sempre bom a gente frisar, para a gente contribuir também na conscientização de quem está nos ouvindo. Toda a arrecadação do Estado sai do bolso de você que está nos ouvindo. O Estado está dizendo o seguinte: eu vou tirar dinheiro do seu bolso e fazer um caixa aqui, mas na hora, para quando você precisar, eu te devolver esse dinheiro na forma de prestação de serviço. Mas quando você precisar desse dinheiro, tem um limite do que eu posso te emprestar. Agora, para pagar dinheiro para banqueiro, para pagar juro, para pagar para aqueles que não produzem riquezas, né? Isso é bom a gente frisar. O sistema financeiro, ele não produz riqueza, ele só administra o patrimônio de um terceiro. Para esses não existe limite. A gente pode se endividar, a gente pode gastar todo o orçamento, a gente pode quebrar o país. A gente só está limitado a gastar com o povo, né? A gente está limitado a gastar com quem paga tudo isso, com quem alimenta os cofres do Estado. Então, sou absolutamente contra, e uma das nossas principais medidas propostas é justamente o fim do teto de gastos para investimentos.
Deputado, falando aí, o senhor citou saúde e educação, que são duas temáticas importantes. Eu queria falar um pouco de saúde, que é uma demanda urgente para muitos brasileiros. O que é saúde para o SUS? E eu pergunto, é preciso se priorizar a rede básica de atenção à saúde ou as redes de urgência também precisam ser priorizadas? Na sua pergunta, Rodrigo, já vem embutida a resposta, que é justamente o que a gente acredita. Primeiro, a gente precisa fazer uma menção, um elogio ao SUS. Eu acredito muito no SUS. É um sistema de saúde que deu certo, mas que precisa ser aperfeiçoado. E aí a gente tem duas diretrizes básicas que a gente defende como o cerne da questão para a gente começar a dar os primeiros passos para resolver de fato o problema da saúde pública no nosso país. O primeiro deles é a descentralização do atendimento. Nós somos um país com dimensões continentais e realidades muito distintas. Eu já morei aqui em Belo Horizonte durante um bom tempo, mas venho de uma cidade interiorana de 100 mil habitantes lá no Triângulo Mineiro de Ituiutaba e convivi ali, fiz JK, tem tem uma população superior a muitos dos municípios lá do Triângulo Mineiro, onde eu conheço bem a realidade. Então, são realidades muito distintas e uma coisa que a gente percebe que quem mora no interior ou já morou no interior sabe disso, é que todo o atendimento de saúde pública, não precisa nem ser de alta complexidade, de média complexidade, você já faz o quê? Envia imediatamente para uma cidade referência ali. Lá no meu caso, por exemplo, é a cidade de Uberlândia, aqui na região metropolitana, é a capital Belo Horizonte. Então você sufoca o atendimento nessas cidades, você esgota a capacidade de atendimento. Lembrando que a gente não está falando aqui só de recursos, a gente está falando de material humano, de médicos, de enfermeiros, de pessoas que estão ali o tempo todo lidando com vida, trabalhando com um nível de estresse muito alto, com uma pressão. Então você diminui a qualidade desse atendimento da capital, desses grandes centros, e na maioria das vezes, infelizmente, você não resolve o problema, porque todo dia a gente vê notícia de pessoas que faleceram porque não conseguiu chegar a tempo até a unidade hospitalar, faleceu durante o transporte, etc. E continua, né, essa política de investimento nesses grandes centros de saúde, se esquecendo do interior. Então a gente mudar essa lógica de investimentos, a gente tem que mudar a lógica de investimentos em dois campos. Primeiro, em relação aos municípios, fortalecendo o atendimento no interior, e aí você vai desafogar também as capitais, os grandes centros hospitalares. Então, automaticamente você está investindo nos grandes centros também, porque eles vão ter uma necessidade de material humano, de insumos, de recursos também, eles vão poder ter isso em menor quantidade, já que vai desafogar o atendimento. E um segundo ponto, para finalizar, é a gente também, além de descentralizar, de levar o atendimento para o interior, fazer isso que você colocou na sua pergunta, que é investir no atendimento básico, na prevenção. Como parlamentar, por exemplo, eu tenho um limite muito pequeno. Nós temos 18 milhões de reais por ano que a gente pode destinar livremente aos municípios do estado de Minas Gerais, e desse total eu tenho um valor ínfimo que eu posso destinar à saúde básica, à prevenção. Agora, para enviar os recursos para média e alta complexidade é praticamente limitado, o teto é na altura, eu posso enviar quase que 70% dos meus recursos para média e alta complexidade. Eu acho que a gente precisa inverter isso, a gente tem que parar de pensar só a curto prazo, pensar também a longo prazo e realizar um forte investimento de recursos na atenção básica, na atenção primária, na prevenção, e assim a gente vai desafogar lá na frente também na outra ponta. Por exemplo, quando você desenvolve políticas públicas relacionadas a estimular o consumo de alimentos saudáveis, a prática de exercícios físicos, a um médio prazo aí, lá na frente você vai ter um número reduzido de internações por problemas cardiológicos. Então a gente começar a tratar na prevenção, começar a tratar o problema pela raiz, né? Cortar o mal pela raiz, a gente assim vai conseguir a médio e longo prazo aí uma revolução no sistema de saúde do nosso país. Eu continuo falando sobre infraestrutura do Brasil com o senhor, deputado, em relação à infraestrutura, por exemplo, a situação
de caminhões. A gente vê caminhões parados nos portos com essa dificuldade de carregar, descarregar, muito tempo, né, parados. E isso, de certa forma, impacta, né, em toda a cadeia de logística de transporte. Além disso, tem a situação das estradas. Nossas estradas estão em péssimas condições e são rodovias que cortam o estado inteiro, e a gente faz parte de um estado muito estratégico, né, em que os caminhões precisam passar, de certa forma, para chegar a alguns locais. Como que o senhor atacaria essa situação? Por exemplo, a recuperação das estradas por investimento público ou investimento privado? No caso de concessões, por exemplo, como não pesar a mão do pedágio, por exemplo, para os motoristas, né? Como que o senhor faria? Olha, eu acho que tudo vem da falta de diálogo. A gente vive um momento de radicalização. O diálogo tendo sido deixado em segundo plano, né? A gente vive um momento de extremismo na política do nosso país. Isso reflete em todas as áreas. Eu costumo dizer, Adriana, que a política, a minha definição do que é política é você encontrar pontos de convergência entre pessoas, às vezes categorias que têm dois posicionamentos absolutamente distintos. É muito fácil você se filiar a uma das correntes dos extremos, né? Por exemplo, quando você fala em agronegócio, de um lado você tem quem defende que você não pode usar de maneira nenhuma os defensivos agrícolas e que se dane os efeitos disso na produção, se vai faltar alimento, não pode usar, e ponto final, que faz mal à saúde. Do outro lado você tem o outro extremo, de que cause o dano que causar, o agro tem que sobreviver, o agro é que movimenta o país e etc. Então você precisa usar a todo e qualquer custo. O desafio de nós, da política aí, é encontrar o meio termo, é falar, olha, como nós vamos aplicar os defensivos agrícolas de uma maneira que não afete a saúde, mas que ao mesmo tempo mantenha a produção desses produtos que são necessários, sim, né? A gente sabe que é quem leva alimento à mesa do brasileiro. Fazendo uma analogia da infraestrutura, esse é o nosso desafio, é a gente buscar um meio termo, buscar uma maneira de se investir. Não tem como você defender aqui um pensamento, uma ideia absolutamente utópica de não se cobrar nenhum pedágio e achar que você vai conseguir oferecer a mesma qualidade daquelas das rodovias que foram entregues às concessionárias. Então, a gente acredita, a mesma resposta quando eu disse a questão da taxa de juros, né? Então vai zerar a taxa de juros para não ter ganho nenhum? Óbvio que não. Vai retirar todo o lucro dos investidores da Petrobras? Claro que não. Ninguém questiona que o investidor tem que ter um retorno financeiro, ter o seu lucro. A gente questiona são os patamares. Precisa estar na altura que é cobrar a pandemia, pelo menos, que a situação econômica do nosso país era muito mais difícil ainda do que está hoje. Uma apreensão, né, geral, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu apresentei um projeto de lei para que a gente pudesse, pelo menos durante aquele período, promover uma redução no preço dos pedágios, e não houve nenhum tipo de negociação. Então, acredito que a gente possa, eu sou favorável às concessões, mas a gente precisa negociar, buscar envolver diretamente para que a gente possa ter preços mais justos e que afetem de uma forma mais suave o bolso do consumidor. Aproveitando que a gente está falando ainda de transporte, a gente tem prevista para hoje uma reunião em que os tanqueiros vão decidir se fazem uma paralisação, um protesto, exatamente por conta do preço dos combustíveis, mas a gente sabe, né, que a pauta dos caminhoneiros e dos tanqueiros é uma pauta extensa, né, que diz ainda, né, os caminhoneiros falam na questão do frete, que é um drama antigo, o valor e tudo mais. Como que o senhor está vendo esse cenário e a expectativa para essa reunião, caso os tanqueiros façam uma paralisação, de que forma, por exemplo, que seria possível agir, né, para minimizar os impactos? Inclusive, para complementar a pergunta da Adriana, deputado, a figura do senhor apareceu muito, inclusive, nas manifestações dos caminhoneiros em 2018, apoiando as pautas daquela época. Eu queria que o senhor aproveitasse e falasse um pouquinho disso também. Pois em 2018... foi o movimento grevista que trouxe holofotes para o meu trabalho. Eu já desenvolvi um trabalho social há 10 anos no Triângulo Mineiro, mas era um trabalho local. E foi o movimento grevista que trouxe visibilidade para esse trabalho. As pessoas passaram a me conhecer e, sem dúvida nenhuma, deu uma contribuição absolutamente essencial para a minha chegada à Câmara dos Deputados. Agora, é interessante que eu já falei N vezes sobre o movimento grevista, sobre como eu fui parar ali, como eu me tornei uma das principais lideranças daquele movimento, e ninguém nunca questionou por que eu entrei naquele movimento, qual que era a minha
pauta, por que eu estava ali, o que a gente estava reivindicando de forma mais direta, né? Na verdade, Rodrigo, aquele movimento de 2018, ele teve como objetivo principal, central, e aí entra outras questões, você vai ampliando a gama de reivindicações, você vai encorpando, né? Até porque você vai pegando sugestões ali, as pessoas começaram a aderir, mesmo fora do movimento dos caminhoneiros, mas o objetivo inicial, a proposta daquela paralisação era que o governo não adotasse mais a política de preço internacional, que o preço do barril aqui no nosso país não seguisse mais a cotação do dólar, porque já lá em 2018 a gente previa um cenário catastrófico como está ocorrendo agora no nosso país. E infelizmente, ao meu absoluto contragosto, eu fui um dos que resisti até o último segundo, né? O movimento grevista, ele não teve uma liderança isolada, existiam lideranças e essas lideranças foram se afastando durante o movimento, começou-se a terem polos independentes, vamos dizer assim, e infelizmente o movimento, ele se encerrou após o governo Temer oferecer um subsídio, né, para reduzir momentaneamente o valor do diesel, do combustível, mas a gente sabia que aquilo ali não ia se manter. Aquilo ali não existia naquela proposta nenhuma garantia. Eu vou falar no popular aqui, para quem está nos ouvindo. É o que a gente diz popularmente, passar mel, né? Passou um mel na boca dos caminhoneiros, eles foram, se dispersaram, o movimento acabou e depois tudo voltou como estava antes, a alta, como a gente está vendo aí hoje, doendo no bolso dos brasileiros. Então, a gente não alcançou ali o nosso objetivo principal, que era a mudança da política de preço da Petrobras, e te digo aqui com toda segurança, desde maio de 2018 até o dia de hoje, eu perdi as contas de quantas vezes as pessoas me perguntaram: Janones, vai ter nova paralisação? Por conta da gente ter esse contato, né? Principalmente com os caminhoneiros autônomos, eu nunca tive contato, ligação com nenhuma associação, com nenhuma federação. Os caminhoneiros que estiveram junto a mim no movimento de 2018, antes de ser caminhoneiros, eles eram brasileiros, eles estavam ali também por pauta que era comum a todo o povo brasileiro, e desde então as pessoas sempre vinculam, né, o meu nome, o exercício do meu mandato ao apoio da classe caminhoneira. Então sempre vem o questionamento, sempre que aparece a mínima possibilidade de uma greve, alguém da imprensa, ou mesmo do governo, ou colegas parlamentares me perguntam: tem alguma possibilidade de greve? Tem alguma possibilidade de greve? E todas as vezes eu respondi: olha, possibilidade zero. 0,0, não existe. Mas eu li aqui uma matéria, eu sempre falei fake news. Mas vi aqui que tem 10 caminhoneiros parados no céu. Eu falei, gente, não tem clima, não tem não tem, acho que a palavra é essa mesmo, não tem clima, o momento não é favorável, mesmo que uma ou outra pessoa isoladamente tente fazer uma nova greve, ela não vai conseguir, porque o momento não é propício a isso. Então vou te dizer que pela primeira vez, de maio de 2018 até aqui, pela primeira vez a gente tem possibilidades reais de uma nova paralisação, e na minha opinião, pelo que eu tenho buscado de informações, tenho dialogado com os colegas, com esses caminhoneiros, se acontecer, e veja bem, eu não estou aqui garantindo que vai acontecer, né? Estou dizendo que o momento é propício e que pode acontecer. Se acontecer, será maior do que a de 2018, com adesão muito maior e com consequências absolutamente imprevisíveis. Deputado, eu queria falar um pouquinho agora de estratégia de campanha. O senhor é muito forte nas redes sociais, na criação da sua personalidade política, até dentro dessa história que o senhor estava contando para nós. Para além das redes sociais, qual a proposta e qual a estratégia de campanha que o senhor apresenta? O que o senhor acha que é o fundamental de se apresentar ao Brasil para além desse ambiente digital? Rodrigo, existe uma diferença gigante entre você fazer política nas redes sociais e você divulgar o seu mandato nas redes sociais. Eu nunca fui um deputado que fiz política nas redes sociais. Política a gente faz na vida real, junto com as pessoas, ouvindo as demandas, propondo projetos de lei, cobrando quando se tem que cobrar, reunindo com o presidente da República, com ministros, né, com prefeitos em todo o estado e principalmente com a população, né? Tá junto da população,
para não se perder esse elo, essa sensibilidade de entender os problemas como se fossem nossos, até porque são, né, de forma indireta, são nossos também, uma vez que nós estamos ali como representantes dessas pessoas. Então, eu não sou digital influencer, eu não sou youtuber, eu sou deputado. Quando a Câmara não tem pauta, eu raramente posto nas minhas redes sociais, então eu uso a minha rede social como um instrumento de comunicação com as pessoas. Nesse período agora de pré-campanha eleitoral, ainda é muito limitado os meios que nós temos à disposição para fazer a nossa mensagem chegar até o eleitorado. Ninguém quer saber de política nesse momento. Quem se interessa por política nesse momento é a imprensa e a classe política, só. Ninguém está preocupado com política, e com razão. O brasileiro está preocupado em colocar comida na mesa, em acordar às 6 horas da manhã para pegar um ônibus, em arrumar uma consulta médica para levar o filho que está doente. Então, essas são as preocupações do nosso povo nesse momento. Ninguém está muito preocupado com política. E para quem não tem o destaque, o espaço do atual presidente da República ou do ex-presidente da República, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto, é ainda mais difícil você comunicar o seu trabalho. Eu sempre cito um exemplo. O ex-presidente Lula deu uma entrevista em uma rádio do interior do Paraná recentemente, uma cidade de 12 mil habitantes. 30 minutos depois, uma frase que ele falou estava estampada em todos os portais de notícias do nosso país. Eu posso dar a declaração que for aqui para vocês, em qualquer telejornal, que não vai estampar todos os veículos de comunicação do país 30 minutos depois, sem dúvida nenhuma. Então, é uma luta muito desigual, não só para mim, mas para todos que estão fora dessa polarização Lula-Bolsonaro. É uma luta muito desigual, buscar o espaço para que a nossa mensagem possa chegar no eleitor e, no segundo momento, mesmo quando essa mensagem chegue, que o eleitor pare para ouvir nesse momento. Então, a minha estratégia de pré-campanha é visitar todos os estados brasileiros. A gente está fazendo isso, criar essa aproximação, né? Eu fiquei, obviamente, como deputado federal por Minas Gerais, eu fiquei restrito a Minas Gerais nesses meus primeiros 3 anos de mandato. Então, eu estou dedicando a maior parte da minha agenda para visitar outros estados, para dialogar com lideranças, com governadores, com a população, né? Estou visitando associações, pegando ideias muito bacanas de projetos que deram certo no combate à violência, no combate à pobreza. Muitas das vezes a gente pega exemplos, cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Sul, de 10 mil habitantes, eu fui lá visitar, vi um projeto lá fantástico que eu quero trazer para o nosso programa de governo. Então eu estou com um ônibus, que é a caravana, visitando os estados, buscando essa aproximação real e comunicando isso através das redes sociais. Na reta final, na campanha em si, nos 45 dias de campanha, e quero frisar isso aqui, que a nossa candidatura vai até o final, não é uma candidatura para ganhar espaço na mídia, como muitos fazem. Na reta final, nos 45 dias de campanha, com a possibilidade de participar de debates eleitorais, de várias entrevistas como essa aqui, e principalmente com o povo brasileiro propenso a ouvir a nossa mensagem, parando para escutar, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter um crescimento muito grande na reta final, nos últimos 30 dias de campanha, e que nós vamos chegar no segundo turno. E aí eu pergunto, o senhor vem de um partido que hoje tem 8 deputados federais, não tem governador, não tem senador, não é uma estrutura partidária das maiores. Como é que o senhor pretende driblar essa dificuldade, até mesmo na construção de aliança? Rodrigo, é uma estrutura não muito grande, se você comparar com a estrutura dos grandes partidos brasileiros, mas é uma estrutura 3 ou 4 vezes maior do que a que o presidente Bolsonaro tinha quando ele se elegeu. É uma estrutura, acredito que 10 vezes maior do que a estrutura que tinha o prefeito da capital, Alexandre Calil, quando se elegeu prefeito de Belo Horizonte. É uma estrutura muito maior do que tinha o atual governador Romeu Zema, quando se elegeu governador do estado. Grandes estruturas, grandes acordos, tempo de televisão, dinheiro, não ganha mais eleições. O eleitor tá, aquele ditado, né? Quem é gato escaldado tem medo de água fria. O eleitor é um gato escaldado. Ele desconfia de grandes estruturas, de grandes acordões. Ele sabe que quem negocia demais não tem condições depois de cumprir os acordos quando senta na cadeira da presidência da República, quando chega ao poder.
Então a gente precisa, para conseguir mostrar as nossas propostas, a gente precisa ter independência e autonomia. E não tem como um candidato ter a independência necessária para promover as mudanças que o nosso país precisa, se ele, me desculpa a expressão, vende a alma ao diabo para chegar ao poder. Então, com toda sinceridade, claro que se eu tiver a possibilidade de conseguir o apoio de qualquer partido, de lideranças e etc., vai ser muito bem-vinda, vai contribuir com a nossa vitória, mas não acredito que isso seja o fundamental. Se eu não vencer as eleições, não será porque eu não tive apoio político, porque o prefeito tal, o governador não me apoiou, porque eu não tinha tempo na TV, ou porque o meu partido é um partido pequeno, que tem poucos deputados. Não, é porque eu não consegui comunicar da maneira que deveria a mensagem, eu não consegui tocar o eleitor, eu não consegui convencer o eleitor de que eu fosse a melhor opção, simples assim. Deputado André Janones, do Avante, conversando conosco, ele que é pré-candidato à presidência da República. O senhor aceitaria ser vice de algum dos nomes que estão colocados? E uma segunda pergunta, o senhor falando da candidatura, o senhor já está montando o seu time, sua equipe, consultores, alguns nomes que o senhor poderia trazer para a gente também? Alguém que poderia compor, né, esse seu time para a campanha? Em relação ao time, a gente está buscando alguns nomes, principalmente na área econômica. Acredito que dentro de 30, 60 dias nós vamos ter esses nomes para apresentar. E agora, Adriana, a gente está numa fase de leilão e, como o Rodrigo muito bem colocou em relação à nossa deficiência de estrutura, ela é real. O Avante é um partido pequeno, com pouco recurso comparado com outros partidos. Então eu vou até evitar citar algum nome para não estimular aí esse leilão e a gente perder algum nome que está prestes a fechar com a nossa pré-candidatura, mas a gente tem bons nomes, principalmente na parte do marketing eleitoral e também da economia. A gente já tem algumas negociações, algumas conversas muito avançadas. Em relação à possibilidade de eu ser vice, essa possibilidade ela é absolutamente nula por um motivo muito simples. Eu tenho uma proposta para apresentar para o país e eu vou apresentar essa proposta de maneira muito clara durante o processo eleitoral. E eu tenho visto com muita preocupação, né, algumas falas de outros pré-candidatos quando dizem o seguinte: olha, nós precisamos todos nos unir em torno de uma terceira via. Olha, se a gente não decolar, tá aqui 2, 3 pré-candidatos, se ninguém aqui decolar, a gente desiste e apoia o fulano. De nós 3, 4 aqui, quem tiver a melhor intenção de voto, vamos todo mundo juntar nesse candidato. Isso para mim são candidaturas vazias, sem propósito, né, que almeja simplesmente o poder pelo poder. Porque se eu falar para você que eu estou disposto a ser vice de algum candidato, logo eu não tenho proposta para o país. Eu vou me atrelar à proposta de alguém, eu vou apoiar essa proposta. É diferente de eu ser autor de um projeto, de eu ser autor de algo que eu acredite realmente para o nosso país. E aqui o nosso tempo ele é limitado, mas durante o processo eleitoral a gente vai poder debater com mais profundidade questões ligadas à economia, à saúde, à segurança dito, e vou chegar no eleitor e falar: olha, a partir de hoje eu acredito mais no projeto do candidato A, B ou C. Não, eu não acredito mais no projeto dele, eu quero simplesmente chegar ao poder e eu entendi que o caminho mais fácil é desistindo da minha candidatura e apoiando esse candidato. Então não existe nenhuma possibilidade de composição, a minha candidatura ela será mantida até o final e quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo que, caso a minha candidatura seja retirada em algum momento, o que eu não acredito absolutamente que vai acontecer, eu não tenho nenhum motivo para achar que isso vai acontecer, mas que todos tenham a certeza que foi contra a minha vontade. Da minha parte, a minha candidatura, ela persiste até o final. Por parte do meu partido também, o Avante tem esse compromisso comigo, da minha candidatura ser mantida até o final, até porque é uma candidatura viável, né? Só um dado aqui para finalizar, eu tenho hoje de 2 a 3% nas pesquisas de intenção de voto. Em alguns cenários a gente apareceu com 3%, em outros nós aparecemos com 2%. Mas tem um dado extremamente relevante, que é a minha taxa de conhecimento. Só para se ter uma ideia, eu vou exemplificar aqui: o governador de São Paulo, João Dória, ele tem 2% de intenção de voto, assim como eu, porém 86% do país conhece ele. Então ele tem uma margem muito pequena para crescer. As pessoas conhecem ele, sabem que ele se propõe e só 2% declaram que votarão nele nas eleições. No meu caso, eu tenho uma taxa de conhecimento de 20%. 20% do país sabe
quem é o André Janones. E olha que é um sabe superficial, porque ali você tem níveis diferentes de taxa de conhecimento, né? Nesses 20% está incluso aqueles que só ouviram falar, mas não conhecem absolutamente nada do meu trabalho. Mas enfim, 20% do Brasil pelo menos já ouviu falar no André Janones, e eu chego a 3% das intenções de voto nas pesquisas com a taxa de 20% de conhecimento. Nas eleições, a gente seguramente, no dia das eleições, você consegue chegar a 100% de conhecimento. Ou seja, fazendo um cruzamento aqui, hoje eu teria, imaginando uma taxa de conhecimento de 100%, hoje eu teria 15% das intenções de voto e não 3%, como é o número atual. Isso é o que a gente chama de potencial de voto, né? Não é de voto, mas é de potencial. Então eu teria um potencial de 15% ao atingir a marca de 100% de conhecimento. É um número muito considerável, e por conta desse número e de vários outros que a gente já conseguiu captar através das pesquisas qualitativas que estão sendo feitas pelo partido, a gente entende que essa candidatura é absolutamente viável e vai chegar muito competitiva para os 45 dias finais de campanha eleitoral. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, né, Sim. deputado? O senhor já está treinado, mais que treinado, nesse quadro do nosso Super N. Perguntas objetivas, respostas objetivas, Ok. como se fosse um ping-pong, tá? Beleza. E hoje de uma forma um pouquinho diferente, que a gente quer que o senhor opine rapidamente sobre algumas personalidades do mundo político. Vamos começar? Vamos lá. Para começar, Luiz Inácio Lula da Silva, Passado. Jair Bolsonaro, Incompetente. João Dória, Artificial. Sérgio Moro, Samba de uma nota só. Ciro Gomes, Descontrolado. Rodrigo Pacheco, Ponderado. Eduardo Leite, Medroso. André Janones por André Janones. Brasileiro, ousado, corajoso, pronto para mudar o país. deputado federal André Janones, pré-candidato à presidência da República pelo Avante, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor. Eu quem agradeço, Rodrigo, Adriana, toda a Rádio Super, um prazer imenso estar aqui, agradeço pelo espaço, Deus abençoe todos nós aí para que a gente possa sair dessa situação muito em breve e voltar aqui na próxima sem máscara, né? Vamos evoluindo aos pouquinhos, primeiro através da internet, pelo Zoom, agora presencial, e na próxima, se Deus quiser, sem máscara. Obrigado a todos vocês e a todos que nos ouviram até aqui. Obrigada, deputado, pela participação.